Olá, meus amores. Agora vamos continuar com português. Nós vamos na página 35, para nós conhecermos mais um gênero textual e darmos sequência às atividades da língua portuguesa. O que nós estudamos nas últimas aulas era o poema de cordel, que falava sobre brinquedos populares, né? Alguns brinquedos antigos, brinquedos populares. E agora nós vamos conhecer, então, mais um brinquedo, né? Muitos, talvez, avós de vocês conheceram ou brincaram com esse brinquedo. Eu já brinquei com ele, tá? Ah, esse gênero textual, vocês podem escrever ali em cima do livro, é um relato. É um relato de memória, tá? É algo que marcou muito a vida dessa pessoa e aí ela escreveu esse relato. Eu vou abrir aqui o livro para acompanhar com vocês. Então, na página, vamos lá, página 35, aqui está. Esse aqui, então, vocês podem escrever bem grande aqui em cima, é um relato de memória. Podem escrever o gênero textual que é. Ele foi publicado, vocês podem ver, e dá para ver que é uma publicação, né? Feita na internet. Você pode ver que aqui em cima tem o nome do site, e ele tem esses links, ó. E aí aqui embaixo também, ó, vocês conseguem ver que é um relato pessoal, mas que não é escrito num livro, esse tipo de relato, em específico do nosso livro. Claro que pode ser escrito em papel, livro, mas esse aqui, foi escrito em uma página de internet, tá? Pode ser um blog, pode ser uma página da internet. Esse texto fala sobre boneca de milho. Vamos ler juntos? A prof vai lendo e vocês vão acompanhando, vocês podem ir lendo em voz alta. Se quiser dar um pause no vídeo para você fazer a leitura, ótimo, maravilhoso. É muito interessante que você faça a leitura. Aí depois você acompanha com a prof. Então, aqui nós temos Eliette Marcelo Boffa, que nasceu em 1937, cresceu na Vila Galvão, em Guarulhos, São Paulo. Tem boas lembranças de bonecas especiais da sua infância. Quando tinha uns 5 anos, a então menina miúda brincava com bonequinhas feitas de sabugo de milho. Fazer a boneca era só o começo da brincadeira. As espigas eram colhidas no milharal, que ficava perto da casa dela, onde hoje se espalham avenidas movimentadas. A gente colhia as espigas que estavam começando a se formar. Aí tirava a palha com jeitinho que virava o cabelo da boneca, explica. Ela conta que as meninas notavam que algumas espigas tinham o cabelinho mais claro, outras mais escuro. Por isso, eram filhinhas diferentes umas das outras. A avó, Anunciata, pintava os olhos e a boquinha das bonecas e as netas faziam as roupinhas com retalhos que encontravam espalhados pela casa. Então, aqui é o relato de como que elas faziam as bonecas de milho. Elas pegavam uma espiga de milho, sabe? E a prof vai mostrar aqui uma imagem para vocês depois, para vocês entenderem. Essa foi uma brincadeira também que eu fazia quando eu era criança. Então, para mim, me remete muito à minha infância também. Aí, aqui embaixo, no Trocando Ideias, vocês têm, para vocês refletirem, vocês podem ler ali e pensar do que você mais gostou nesse texto e o porquê. Você costuma brincar com familiares mais velhos? Sim ou não? Sim? De que você brinca? Do que você brinca? Hoje, provavelmente, são brincadeiras diferentes. Alguns é jogar bola, outras é brincar de casinha. Enfim, qual é a brincadeira que vocês costumam brincar com as pessoas mais velhas? E quais informações sobre brincadeiras e brinquedos esse texto apresenta? Quais são essas informações sobre brinquedos? Aqui, ó, ela conta que a gente colhia as espigas que estavam começando, aqui, ó, quando tinha 5 anos, então a menina brincava com bonequinhas feitas de sabugo de milho. Então,
Aqui eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês estão vendo, mas nós temos aqui algumas bonecas feitas com espiga de milho, ó. Aqui essa tem o próprio milho, aqui tem só o sabugo, ó. Aqui que você pode ver, ó. Já foi tirado o milho, e aí tem o cabelinho, tem a casca ali, né, que a gente, que fica ao redor do milho, e aí criou uma bonequinha de milho, certo? Aí nós vamos, feita essa leitura, nós vamos para a página 36. Se você tem necessidade de fazer novamente a leitura do texto, dá um pause no vídeo e faça essa leitura. Algumas informações importantes que eu penso que aqui seja necessário. Lembrem que milharal, né, nós estudamos há algum tempo, é uma plantação de milho. Outra palavra que eu penso que vocês possam estar em dúvida, caso vocês estejam com dúvida, pode usar o seu dicionário que você tem ali na sua casa ou fazer uma pesquisa no dicionário online. Menina Milda, eu acredito que se tenha mais alguma palavra, ou vocês podem me chamar, que a prof ajuda vocês, tá? Mas eu acredito que seja isso. Aí, nós vamos então agora na página, em sequência, a página 36. Verifica ali a sua página 36. E aí nós temos a questão 19. Qual poderia ser a finalidade desse texto? Para que esse texto foi escrito? Ele foi escrito, então, como nós comentamos antes, para fazer um relato para a personagem ali, a autora, ela escreveu um relato da vida dela, como que ela brincava, como que eles brincavam. Então, a experiência com que ela viveu. Então, você pode colocar ali que ela escreveu esse texto porque pretendia compartilhar uma experiência vivida com a sua boneca de milho, a sua que era a boneca, o brinquedo que ela tinha naquela época. Então, você escreve, faça a escrita, então, qual que poderia ser a finalidade desse texto? Se você quiser colocar com as suas palavras, quer contar sobre como que brincava, ou qual que era o brinquedo que a personagem, ou que a autora ali usava, também está certo. Onde esse texto foi publicado? Eu já dei a resposta para vocês antes, né? Então, é em um site, pela característica que a gente visualiza ali na página, a gente pode ver que é um site, tá? E aí, como que você chegou a essa conclusão? E que a gente pode ver, ó, pela experiência gráfica que nós temos aqui, ó, tá? Nós temos esses links que a gente tem normalmente tem um site. A estrutura, ó, acho que pode ver que é de um site, tem esse rodapé. Então, porque é pela aparência da página, pelo visual gráfico ali, né? Você pode colocar que, ou pela, pelo visual gráfico, você pode colocar que dá para a gente concluir que é um site. Aí, a questão 21. Retomando as informações do texto, brinquedos populares, da página 24. Avalie. A boneca de milho é um brinquedo popular? Sim ou não e por quê? Então, nós vamos voltar lá no texto da página 24. 24. Vou colocar aqui. Se voltou. Não. Aqui. Então, era o texto da página 24, onde tem o cordel, que fala sobre muitos brinquedos populares, né? Os brinquedos feitos de sucata e feitos à mão. Deixa eu só reduzir aqui, que aí isso, fica melhor para a gente visualizar. Então, aqui tinham aqui na página 24 e 25, que eram os carrinhos, aí o peão, boneca de papelão, bambolê. Então, esses brinquedos eram os brinquedos populares. Aí eu te pergunto agora, a boneca feita com espiga de milho é considerada um brinquedo popular? Sim ou não? E aí? Vou dar um tempinho para você pensar e responder.
Boneca, né? Ali, a boneca de milho, ela pode sim ser considerada um brinquedo popular, pessoal. Por quê? Porque ela tem aquela característica dos brinquedos populares. Ela é feita à mão, né? Você precisa fazer toda a construção ali da bonequinha de forma manual. Ela também tem origem cultural e histórica, pensem. A minha mãe, minha avó e até eu, quando era criança, e possivelmente ainda hoje as crianças que vivem no interior ainda podem pegar uma boneca e criar, pegar uma espiga de milho e criar uma boneca a partir disso. Então, é considerado sim um brinquedo popular pela característica de ser algo que ainda pode ser utilizado no dia a dia, por ser feito de forma manual e porque desde antigamente que pode ser usado a boneca de milho para criar esse brinquedo, a pegar a espiga de milho, perdão, para criar esse brinquedo. Então, a resposta correta nessa questão 21 é sim. Por quê? Porque é um brinquedo antigo, porque é um brinquedo que ainda pode ser construído de forma manual, certo? Aí nós vamos, pode dar um pause no vídeo para você responder com calma. E aí nós vamos para a questão 22. A menina Eliette quer brincar com uma boneca de milho. Enumere na ordem adequada, na ordem certa, o passo a passo para criar esse brinquedo de acordo com o relato. Então você vai ler as quatro alternativas que tem aqui, você vai enumerar um, dois, três ou quatro. Qual que é a sequência certa que vai ficar aqui para ter a ordem, né, da construção do brinquedo? Então, dá um pause no vídeo e pense e responde para depois nós fazermos a correção. Então, vamos lá. Qual que é? Vamos ler primeiro as alternativas. Ó. Tirar a palha com cuidado para fazer o cabelo da boneca. Colher a espiga de milho. Qual que vem primeiro aqui? Já vai pensando. Fazer roupinhas com retalhos encontrados pela casa. Pintar os olhinhos e a boca da boneca. Qual desses que vem primeiro? A primeiro vem colher a espiga de milho. Depois que você colhe, você tem que tirar a palha com cuidado. Então, tira aquela parte da palha ao redor do milho, da espiga de milho. Aí depois, qual que vem primeiro? Fazer as roupinhas ou pintar? Volta aqui no texto e olha. Vamos voltar aqui no texto para verificar. Olha só, qual que vem primeiro? Ela conta que as meninas notavam que algumas espigas tinham cabelinho, tá? E aí olha o último parágrafo. A avó anunciata pintava os olhos e a boquinha das bonecas e as netas faziam as roupinhas com retalhos que encontravam espalhados pela casa. Então, aqui, prof, mas a minha avó contava que ela primeiro fazia as roupinhas e depois pintava. Olha só, pessoal, a informação que nós temos aqui. Ó, você tem que ver de acordo com o relato, não é de acordo com a tua opinião, tá? Então, isso que a gente tem que ter atenção. É de acordo com o relato. Então, de acordo com o relato, primeiro pintava os olhos e depois fazia as roupinhas, tá? Prof, mas a minha avó, mas é que é conforme o relato, tá? Então, a gente tem que ter essa atenção nas questões quando a gente vai fazer. Aí depois nós temos aqui, vou apagar para eu dar sequência, né? Aqui a explicação, você tem um investigue. Então aqui você vai agora, ou depois da aula, ou de noite, ou amanhã de manhã, quando você tiver disponibilidade com a sua família, você vai fazer esse investigue de forma oral. Não precisa registrar, ao menos que você queira fazer alguma anotação aqui no livro, tá, meus amores? Em sua família, existe uma atividade que vocês costumam realizar? Converse com seus familiares sobre a importância desses momentos. Então, atividades que vocês costumam realizar juntos, tá? E o que que vocês costumam fazer?
Aí, se vocês tiverem alguma fotografia, vocês quiserem levar ou compartilhar com os colegas quando a gente retomar da aula, retomar as aulas normal, vocês podem, tá? Mas esse é mais para vocês conversarem com a família e vivenciarem uma experiência juntos, certo? Aí nós vamos agora para a última parte de português de hoje, que é a página 37. Aqui na página 37, vocês têm o exercício 23 e o 24. Só deixa aqui eu apagar essa. Isso. Aqui nós temos, então, o exercício 23. O exercício 23 é com os colegas, mas nós vamos fazer eu e você, tá? Eu e você juntos. Vocês vão identificar como está organizado o texto Boneca de Milho e responder as perguntas a seguir, indicando em quais parágrafos contam essas informações. Então, nós vamos ler a pergunta. Lembra que a diquinha básica da profissão Nosso Segredo? Primeiro a pergunta, depois volta lá no texto, tá? Olha só. Qual é o tempo e o lugar desse relato? Qual é o tempo e o relato? Então, quando que é relatado isso? E aí, aqui, vocês vão colocar apenas o parágrafo que é indicativo aqui, tá? Então, onde que diz no texto que é o tempo e o lugar? Que época que é e em que lugar que é? Então, a gente viu a pergunta, então vamos voltar lá no texto. Tem que voltar no texto e a gente vai procurar. Então, a gente vai ver aqui, ó, Eliette, que nasceu em 1937, cresceu na Vila Galvão, em Guarulhos. Olha aqui, ó, já temos a informação que é em Guarulhos e o tempo que é a data. Então, nós vamos voltar aqui e vamos colocar o número 1, tá? O número 1 aqui. Aí, depois, vocês têm a que pessoa o relato se refere. A que pessoa? A que pessoa? Quem que está se referindo? A que pessoa? Qual que é a pessoa que está se referindo? Então, onde que menciona? Então, aqui nós temos o nome dela, que é Eliette, então no primeiro parágrafo, e aqui conta, ó, quando tinha 5 anos, a então menina miúda brincava com bonequinhas feitas de sabugo de milho. Fazer a boneca era só o começo da brincadeira. As espigas eram colhidas no milharal que ficava perto da casa dela. Dela quem? Da Eliette, onde hoje se espalham avenidas movimentadas. Então, aqui vocês vão colocar o parágrafo 1 e 2. A que pessoa o relato se refere? O relato se refere a Eliette. Então, no parágrafo 1, tem o nome dela, Eliette, e no segundo parágrafo, olha aqui, está a fazer, tem o dela, ó, o dela que está se referindo a Eliette. Então, aqui vocês vão colocar 1 e 2. Qual é o fato principal? O que é o tema, o assunto principal desse texto? Qual que é o assunto principal? Gente, já no segundo parágrafo já diz, ó, a menina brincava com bonequinhas feitas de sabugo de milho. Então, já no segundo parágrafo, nós temos a definição do que é. Então, ali vocês vão colocar o número 2 na qual é o fato principal. Quais ações são apresentadas? Então, quais ações são apresentadas? Então, onde que começa a contar como que fazia essas bonecas de fato? Onde ela começa a contar. Então, aqui, ó, a gente colhia, aqui são as ações, o que que eles faziam, como é que uma coisa depois da outra, o que que vem primeiro, o que que vem depois. Então, as ações, a gente colhia as espigas que estavam começando a se formar. Então, não era qualquer espiga. Vocês podem ver que aqui no segundo parágrafo apenas relata que as bonequinhas eram feitas, mas não tem uma definição do que é o que que vem antes, o que que vem depois. As espigas eram colhidas no milharal que ficava, eram colhidas, mas eram colhidas quando? Em que momento?
Então, aqui, a partir do terceiro parágrafo, a gente tem a definição. A gente colhia as espigas que estavam começando a se formar, aí tirava a palha com jeitinho que virava o cabelo da boneca. Ela conta que as meninas notavam que alguma, olha só, que tem uma outra percepção. Algumas tinham o cabelinho mais claro, outras mais escuro. Por isso eram filhinhas diferentes. A avó pintava os olhos e a bonequinha pintava os olhos e a boquinha das bonecas. Então, é do 3 ao 5. Então, as ações, ó, tenta perguntar ações, uma coisa depois da outra. Então, é do 3 ao 5. E como que termina o texto? Gente, o texto termina no último parágrafo. Então, aqui o texto termina no último parágrafo. Então, aqui vamos fazer juntos, porque é muito importante a gente deixar registrado aqui. Então, aqui é o 1, aqui é o 1 e 2. Aqui é o 2, o fato principal começa no 2, e aqui é de 3, não é 3 e 5, é 3 a 5. Então, é o 3, o 4 e o 5. E aqui, como que termina, é no 5, certo? Dá um pause, ajusta e revisa ali se precisar. Aí, agora nós temos o clique. O que que é o relato? O que que é esse texto propriamente dito? O relato que você leu, vocês podem inclusive marcar o clique, tá? Destaquem ele porque é importante. O relato que você leu descreve um acontecimento do cotidiano da vida de uma pessoa, utilizando uma linguagem verbal simples. É um texto que é fácil de ser entendido, não tem nenhuma uma palavra muito formalizada ali. E a finalidade central é documentar, é registrar, é escrever, né, e memorizar as ações humanas. Aí, nós temos o último exercício da aula de português de hoje, é como você imagina que era a brincadeira com a boneca de milho? Se esse relato tivesse continuação, o que mais seria compartilhado? Aqui agora você vai usar aquela imaginação que a professora sabe que você tem muito boa e você vai escrever como é que você continuaria, né, esse relato e o que que você imagina que viria depois. Aqui você vai ler o último parágrafo. A avó Anunciata pintava os olhos e a boquinha da boneca, e as netas faziam as roupinhas com retalhos que encontravam espalhados pela casa. Olha que legal! Agora você vai imaginar e você vai escrever nessas linhas todas as linhas, porque você está no quarto ano, já está no meio do ano, quase indo para o quinto ano. Então, para ficar que você escreva todas as linhas, fazendo a continuação desta história, deste relato, usando a sua imaginação. O que que viria depois? Né? O que que fariam depois? Será que elas iriam na casa de alguém? Iriam brincar com alguém? Com quem? O que que elas fariam? Quais seriam as próximas ações? Certo? Um beijo no coração, fica com Deus, um abraço na família e vamos fazer uma oração para encerrar, certo? Depois você pode continuar e finalizar a atividade. Querido amado Deus, muito obrigada por este momento. Te agradecemos por todo o cuidado. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, meus amores, fiquem bem e até a próxima.